Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: John Wayne Gacy. John Wayne Gacy Jr. foi um assassino em série americano conhecido como o Palhaço Assassino. Nascido em Chicago em 1942, Wayne Gacy teve uma infância traumática. Era espancado e ofendido verbalmente pelo seu pai alcoólatra. Ele apresentou em toda a sua infância e adolescência gosto por homens e tendências homossexuais. Um rapaz inteligente e com QI acima da média, considerado na escola como brilhante. Sempre foi mais próximo de sua mãe e irmã. Foi um garoto apaixonado por uniformes. Adorava vestir-se como oficial da polícia, militar, marinha, entre outros. Apesar de uma infância difícil e de uma adolescência com problemas de saúde, John Wayne Gacy formou-se em administração e tornou-se vendedor de sapatos. Mais tarde, casou-se com uma colega de trabalho, cujo pai possuía um restaurante de frango frito, ao qual John passou a gerenciar com desenvoltura. Na época, devido aos seus trabalhos comunitários na região, foi considerado o homem do ano naquele local. Mesmo casado e com filhos, Wayne Gacy nunca abandonou sua homossexualidade. Em 1968, com 26 anos, foi acusado de agressão sexual a um adolescente e condenado a 10 anos de prisão. Devido ao seu ótimo comportamento, cumpriu apenas 1 ano e meio. Sua esposa pediu o divórcio e Wayne Gacy decidiu que era hora de recomeçar sua vida, mesmo sendo rejeitado por sua família. Atuou na política da cidade e tempos depois casou-se com uma de suas poucas amigas de infância, com quem teve 2 filhas. No início dos anos 70, montou seu próprio negócio, uma empresa de pintura e decoração de ambientes. Em seu tempo livre, vestia-se de palhaço e animava festas infantis, chegando muitas vezes a não cobrar nada por isso, apenas para alegrar crianças. Um cidadão acima de qualquer suspeita, até histórias controversas começarem a surgir. Em sua empresa, Gacy oferecia emprego a jovens sem experiência profissional, em sua maioria garotos de 17 a 20 anos de idade. Relatos de outros funcionários contam que alguns dos garotos que trabalhavam por alguns dias nunca mais voltavam e nunca mais eram vistos. John Wayne Gacy oferecia jantares de gala, festas à fantasia para a alta sociedade da região. O comentário que se tinha ao final desses eventos é de como era hospitaleiro e gentil aquele homem, apesar do cheiro ruim que exalava o seu jardim. A esposa de Wayne Gacy acreditava que embaixo da casa, sob o assoalho, havia alguns ratos mortos, e o próprio Wayne afirmava que a casa tinha um problema no encanamento e que tudo se tratava do cheiro do esgoto. Na delegacia da cidade, começavam a surgir queixas de desaparecimento, e um deles em especial chamou a atenção da polícia: Robert Peast, um garoto que trabalhava na farmácia local. Certo dia, ele disse a seu patrão que iria em uma entrevista de emprego em uma construtora. Ele buscava, como qualquer um emprego onde ganhasse um salário maior. Robert saiu para a entrevista e nunca mais apareceu. Seus pais foram até a polícia dar queixa do desaparecimento. Devido ao histórico do garoto de sempre ser um ótimo filho e conhecido na região por isso, a polícia não levantou a hipótese de ele ter fugido de casa. Uma busca foi feita na cidade e não encontraram nenhuma pista do paradeiro de Robert. O mais óbvio foi então procurar pelo homem que havia marcado a entrevista de emprego, John Wayne Gacy. Em um telefonema feito da delegacia para a casa de Gacy, ele disse não fazer ideia do que eles estavam perguntando. Afirmou ainda que tinha sim marcado uma entrevista de emprego com o garoto, mas ele não havia comparecido.
Checando os antecedentes criminais de Wayne Gacy, a polícia chegou na condenação anterior por molestar um adolescente e decidiu seguir os passos do homem. Dias se passaram e ainda não haviam sinais do paradeiro de Robert. A Procuradoria do Estado finalmente conseguiu um mandado de busca na casa de Wayne Gacy. Dentro da casa encontraram alguns objetos suspeitos que não tinham relação nenhuma com a vida de um empresário e nem de um homem que divertia crianças vestido de palhaço. Algemas, cintas liga, outros brinquedos eróticos e um recibo da farmácia onde Robert Pist trabalhava. Mas o que deixou mais os policiais desconfiados foi um anel de formatura achado, que pertencia a John Zick, um outro garoto que também havia sido dado como desaparecido. Logo conseguiram informação de outros funcionários de Gacy, de 17 anos, que haviam sumido 2 anos atrás. Formou-se então um padrão que acabaria ligando o suspeito a seus crimes. Em uma jaqueta de Robert Pist, que foi localizada por um amigo do garoto, havia outra parte do recibo achado na casa de Gacy, o que provava que o garoto havia sim comparecido ao local marcado para a entrevista de emprego. Notou-se também que Gacy havia cavado, embaixo de sua casa, buracos para um novo sistema de esgoto. Um policial mais experiente que participava das buscas notou que o cheiro não era de esgoto, mas sim algo que se assemelhava ao odor de cadáveres em decomposição. Nessa busca, ironicamente, quem mostrava cada cômodo e detalhe da casa era o próprio assassino, chegando inclusive a convidar os policiais para um drink em sua sala de jantar. Ao fim da busca na casa, os policiais continuaram seguindo os passos de Gacy, e desta vez ele havia procurado um advogado. No dia seguinte, notaram que ele passou em cada local que frequentava com regularidade, se despedindo das pessoas, como alguém que não voltaria tão cedo. Os policiais suspeitaram que ele cometeria suicídio. Em um posto de gasolina, interrogados pelo policial, os funcionários disseram que receberam de Gacy uma grande quantidade de maconha gratuitamente, como um presente. Em um semáforo, em outro local da cidade, os policiais prenderam John Wayne Gacy pelo porte de drogas. Em 21 de dezembro de 1978, a polícia conseguiu um segundo mandado de busca na casa de Gacy. Desta vez, a busca foi feita embaixo da casa. Nas escavações, onde Gacy disse que seria um novo encanamento, em meio a água e lama, os policiais tocaram algo sólido. Foi encontrado uma ossada humana. Momentos depois, na delegacia, Gacy recebeu a notícia de que agora também estava preso por assassinato. Foi quando ele resolveu colaborar e confessou o assassinato de mais de 30 jovens, contando todos os detalhes dos abusos sexuais e estrangulamentos. Gacy atraía as vítimas se passando por policial ao redor de boates gays, convencia os garotos a entrarem em seu carro e usava então um pano com clorofórmio para desacordar as vítimas. Daí então as levava para o seu porão, onde os amarrava nus, cometia abusos sexuais, depois com uma corda, estrangulava-os, matava e os enterrava ali mesmo. A polícia iniciou uma escavação nos porões da casa, onde foram encontrados mais de 20 corpos, a maioria em estado avançado de decomposição. O próprio Wayne Gacy passou a localização exata de cada um deles, dizendo inclusive onde estariam mais corpos jogados no rio ali próximo, pois não havia mais onde enterrar. Neste local foi encontrado então o corpo de Robert Pist. John Wayne Gacy foi julgado e condenado à morte. Nos anos antes de sua sentença ser realizada, tentou ainda algumas vezes ser considerado insano, pedidos que foram negados. Em uma entrevista para a TV, Gacy disse que não queria ser comparado a outros serial killers, como Jeff Dahmer. Ele dizia que matou, mas nunca fez o que Jeff Dahmer fez. Em 9 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi morto, com 3 injeções letais.
Os parentes de algumas das vítimas puderam acompanhar a execução. Gacy pintou alguns quadros na prisão, em sua maioria imagens de palhaços. A fantasia de palhaço que ele usava foi comprada pelo vocalista da banda Korn, Jonathan Davis. O ex-tecladista da banda de Marilyn Manson usava o nome de Madonna Wayne Gacy. A casa de Gacy foi reconstruída, mas mesmo assim continua desabitada. A banda Bathory gravou a música 33 Something, se referindo às vítimas do serial killer. John Wayne Gacy cometeu abusos sexuais, estrangulamento e criou em seu porão um cemitério. John Wayne Gacy era uma das pessoas com mentes diabólicas.